Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, né? O Cruzeiro vive um péssimo momento na temporada, 3 derrotas seguidas, semana de crise, do ambiente conturbado, ninguém sabe o que vai acontecer. O trem tá feio pro nosso lado, tá? E o primeiro ponto pra gente conseguir sair dessa situação é reconhecer as inúmeras falhas que o Cruzeiro tem cometido no processo. Meu nome é Emerson Araújo, né? Estou aqui no canal Fala Cruzeirense, inclusive aproveita aí para se inscrever aqui no canal, acompanhar as lives aí, os vídeos do Caio Fábio, as lives de terça, a live das meninas super cabulosas nas quintas-feiras também, tá? E sigam me acompanhando lá pelo canal 6x1, também pela Samuca TV, em todos os espaços que estamos aí para falar de Cruzeiro. Como vocês sabem, né, quem acompanha o quadro aqui, eu faço um resumo do que foi a semana do Cruzeiro. No último vídeo eu tava aqui cuspindo marimbondos, né, bolado, porque o Cruzeiro tinha perdido para o União de Santa Fé, jogando lá na Argentina. O Cruzeiro fez uma partida muito fraca, perdeu por 1x0 com um gol no finalzinho ali. E de lá pra cá, meu povo, só piorou, tá? Daí pra frente foi só pra trás. Por quê? No final de semana, no domingo, o Cruzeiro foi jogar contra o Internacional, lá em Porto Alegre. O Internacional muito favorito, invicto e tudo mais. E assim, o Cruzeiro tinha, sei lá, né, o poder da amizade e nada mais. Acabou que a escalação do Leonardo Jardim teve ali algumas mudanças, o Kaique voltou para a lateral esquerda, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, o William na direita. No meio campo a principal novidade foi o Eduardo, né, o Matheus Pereira ainda não estava à disposição, inclusive nasceu, tá? No domingo nasceu o Theo, filho do Matheus Pereira, ele já jogou quarta e está à disposição do Cruzeiro. Mas enfim, tivemos o Eduardo como novidade no meio campo, jogando ao lado de Lucas Romero e Matheus Henrique, Wanderson de um lado, Dudu do outro, Gabigol na frente. O Cruzeiro até começou o jogo ok, assim, sabe? O Inter não tinha criado nada, tinha mais a posse de bola, mas era um jogo lá e cá. O Cruzeiro até teve um gol anulado, né? Ali com 5 minutos aproximadamente. Lançamento do Romero, a bola foi muito longa, o William tocou para dentro, o Eduardo fez o gol. Mas a bola já tinha saído pela linha de fundo, tá? No momento que o William buscou. Então o gol do Cruzeiro foi bem invalidado pela arbitragem. E aí, aos 20 minutos de partida, o senhor Marcelo de Lima Henrique, que estava apitando o jogo, resolveu acabar com a partida, né? Teve um lance do Wesley, que driblou ali, passou entre Jonathan Jesus e Kaique, e se embananou, né? Caiu ali, trupicou na própria perna, coisa natural do Curupira azul, né? Que agora é a Curupira vermelho, que joga no Internacional. A arbitragem não apenas deu a falta, e o árbitro até grita, né? Amarelo, 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 amarelo. Aí ele vai, muda de ideia e resolve dar cartão vermelho para o Jonathan Jesus. A arbitragem do VAR, né, que era comandada pela Daiane Muniz, concordou com a expulsão, inclusive, tá? E por isso não chamou o árbitro para fazer a revisão, né? Então o Jonathan Jesus foi expulso aos 20 minutos. Posteriormente, né, no dia seguinte, a CBF reconheceu o erro de arbitragem, que foi um erro gritante, tá? O Brasil todo viu, assim. Pouquíssimas pessoas discordam de que o lance não foi nada, não foi nem falta do Jonathan, muito menos passível de cartão vermelho. Isso acabou centralizando muito a discussão do que foi Cruzeiro e Internacional. Porque, pô, tava 0x0, 20 minutos, você tira um jogador do time mais fraco, né? O Internacional é um time mais forte que o Cruzeiro, acabou com o jogo, tá? E aí o Inter, né, com um homem a mais, consegue fazer os gols. O Alan Patrick marca o primeiro, o Ener Valencia faz o segundo e o Rafael Borré faz o terceiro no segundo tempo, dando um corte lastimável no Matheus Gamarra, que entrou, né, para recompor ali o sistema defensivo do Cruzeiro e teve uma atuação muito ruim. Mas enfim, o Cruzeiro tomou esse 3x0 pro Inter, poderia ter sido mais, o Cássio fez boas defesas, o Cruzeiro até atacou em algum momento, o Gabigol perdeu uma boa chance, o Kaique teve uma chance ali, chutou cruzado também, mas não conseguiu acertar o gol. Teve uma boa jogada do Wanderson, que chutou na trave, a bola voltou na mão do goleiro, mas foi isso, tá? O Internacional muito superior, ganhou do Cruzeiro sem precisar nem suar a camisa. E aí, todo mundo falou muito da questão da arbitragem, inclusive o Leonardo Jardim não deu coletiva, os jogadores do Cruzeiro não foram autorizados a falar, só o Pedro Lourenço falou após o jogo. E o Pedro, assim, no comunicado que ele fez à imprensa ali e tudo mais, ele acabou adotando um tom meio morde-a-sopra, tipo, crítica, mas a gente não quer ser beneficiado e bababá, bababá. Aí o Cruzeiro soltou uma nota oficial que tinha uma postura bem mais agressiva do que aquela que o Pedro adotou. Achei isso um pouco controverso. E o Alexandre Matos, afastado dos jogos, postou lá na sua rede social assalto à mão armada.
Então, quer dizer, dos responsáveis pelo futebol do Cruzeiro, cada um se comunicou de uma forma, né? O dono fala de um jeito, o diretor de futebol, CEO, fala de outro, e a nota oficial do clube, que aí eu não sei se foi do Pedro, do Matos ou de quem que foi que assinou, tem um tom diferente. Então a gente vê como o Cruzeiro tem aí uma dissonância, né? Uma dificuldade sobre essa comunicação. A comunicação do Cruzeiro é um dos grandes problemas desse clube. Isso ficou evidente na segunda-feira, porque aí o Pedrinho foi lá no portal O Tempo e concedeu uma longa entrevista em que ele falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa, mas assim, foi o Pedro, né, de sempre, que a gente tá acostumado, às vezes tentando ali contar uns causos, parecer um cara engraçado e tudo mais. E o que é que se tirou, né? O que é que ficou realmente dessa entrevista do Pedro? Ele dizendo abertamente, né, que alguns jogadores que foram contratados pelo Cruzeiro, eles erraram nas contratações, tá? Meio que me arrependi de trazer alguns jogadores aí. E aí, meus amigos, esse é o tipo de coisa que pode até ser verdade. E eu acho que é verdade, tá? Eu acho que tá tudo bem o Pedro se arrepender, né? Por exemplo, vocês acham que ele não se arrependeu de contratar o Lautaro, ou o Wallace, o Peralta, que até já foi emprestado, enfim, não vou ficar citando todos aqui, mas é claro que se arrependeu. Foram vários jogadores que o Cruzeiro trouxe a peso de ouro e até agora não entregaram nada. O problema é, você é o chefe, você não pode fazer isso. Em qualquer empresa, inclusive, o que se fala, né? De um modelo de gestão funcional. Você critica alguém, você tem que dar um feedback negativo, você faz isso individualmente para a pessoa. Você vai fazer um elogio, você faz isso publicamente, né? Até como forma de incentivar os demais funcionários. O que é que o Pedro fez? Ali não citou o nome, mas quando você não cita o nome, aí você abre margem para a imprensa nacional fazer esse recorte, né? Pedro Lourenço diz que se arrependeu de contratar jogadores. Os caras sapecam a foto do Gabigol. Eu tenho certeza que ele não arrependeu de contratar o Gabigol, mas ele arrependeu de contratar outros, tá? Mas aí você abre margem para uma série de situações, você cria mais um problema interno no grupo. Quem não lembra do maldito áudio do ano passado, enquanto o Cruzeiro tava indo bem lá, eu contratei e mandei colocar jogador, que pra mim, até hoje, aquilo nunca aconteceu, aquela conversa não aconteceu, tá? Mas no final das contas ficou o disse-me-disse e fudeu o ambiente do Cruzeiro. E o ambiente do Cruzeiro, que já estava ruim, ele sempre consegue piorar um pouquinho mais. Aí na terça-feira, o que é irônico, né? Teve lá reunião de torcida organizada com algumas lideranças do elenco, né? A principal torcida organizada do Cruzeiro, a mais numerosa, que é a Máfia Azul, publicou em nota lá que os jogadores reconheceram mau desempenho, se comprometeram a ter uma postura diferente e tudo mais. Aí a gente chega para quarta-feira. Eu vou até, antes de falar do jogo contra o Mochuca e Runa, sobre a postura diferente, teve outras coisas que aconteceram na quarta que a gente precisa citar. A primeira delas, sorteio de Copa do Brasil, né? Torneio que é uma das principais esperanças do Cruzeiro nessa temporada, ainda que nesse momento eu não esteja com esperança que o Cruzeiro vai ganhar nada, né? Primeiro eu quero que o Cruzeiro ganhe um jogo, para depois eu falar do Cruzeiro ganhar qualquer 2 jogos ou qualquer campeonato. Mas enfim, Cruzeiro cruzará os bigodes aí com o Vila Nova, tá? Vamos enfrentar o Vila de Goiás, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão goiano nessa temporada, inclusive, tirou o Goiás na semifinal, bateu o Anápolis na decisão, tá? Um adversário complicado, até porque todo adversário com o Cruzeiro é complicado, porque quando você é um time ruim, todos os outros podem te complicar, né? Então o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova, jogo de ida em Belo Horizonte, no final do mês de abril, jogo de volta meados do mês de maio, lá em Goiânia. Vamos torcer para até chegar esse jogo o Cruzeiro já ter aprumado, já ter virado um time, né? Mas então o nosso adversário na Copa do Brasil. E na quarta-feira tivemos o jogo dos Crias, né? Não um jogo qualquer, clássico do time sub-20 do Cruzeiro, Atlético e Cruzeiro, era com o mando do rival, o jogo foi lá no Sesc Venda Nova, acabou empatado por 1-1. O Bruno Alves, que é um zagueiro que eu elogio com frequência aqui, acho ele um jogador tecnicamente muito bom, deu uma ramelada absurda, tá? Foi fazer uma saída de bola, foi desarmado, o jogador do Atlético entrou na área, ele cometeu o pênalti, assim, inquestionável, Atlético bate e abre o placar. Aí já no segundo tempo, momento que o Cruzeiro estava ensaiando uma pressão ali, sobra uma bolinha pro Cauã Batistella e esse moleque tá on fire, tá? Porque o Cauã recebeu ali na entrada da área, fez que ia para um lado, puxou para canhota, mandou uma bomba no ângulo, fazendo ali um golaço pro Cruzeiro e foi o gol do empate. Ficou por 1-1. Pelo jogo, assim, sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionado com o resultado, tá? Acho que o Cruzeiro não jogou tudo que poderia. O Cruzeiro tem um time melhor que o do Atlético e acabou esbarrando um pouco aí na ineficiência, não teve um dia tão inspirado também, mas valeu pelo golaço do Cauã Batistella. E o Cruzeiro segue invicto e na liderança do Brasileiro Sub-20, tá? Agora em 5 partidas, 3 vitórias e 2 empates.
11 pontos conquistados, Cruzeiro no topo, né? Gostaríamos de ver o Cruzeiro no topo em mais lugares, mas pelo menos no Brasileiro Sub-20 a gente está conseguindo. Aí chegamos na quarta-feira à noite, Cruzeiro e Mushuc Runa, 9h30 da noite no Mineirão vazio, né? Lembrando que o Cruzeiro pagou a punição por causa dos sinalizadores em Cruzeiro e Lanús da Sul-Americana do ano passado. Ninguém no Mineirão, tirando ali as delegações dos dois clubes. Você olha para aquele estádio daquele tamanho vazio e dá uma tristeza, só que faltaram os torcedores, acabou a gente vendo na prática que faltou jogador também, né? O Leonardo Jardim fez uma escalação um pouquinho diferente, com o Matheus Pereira titular, manteve o Eduardo no time, jogou ali com o Dudu na ponta esquerda, o Gabigol no ataque, o Matheus Henrique começou jogando até como meio-campista pela direita, mas é aquele negócio, né? Com 10 minutos de partida, o Matheus Henrique teve um choque lá com o Tapieiro, volante do time adversário, os dois acabaram se machucando, tá? E no caso do Matheus Henrique, infelizmente levou a pior. O Cruzeiro comunicou, né, na quinta-feira, inclusive, que após realização de novos exames lá foi constatada a lesão de menisco. Então o Matheus Henrique vai passar por cirurgia e deve ficar aproximadamente 3 meses fora dos gramados, segundo a apuração, a estimativa aí do pessoal da Central da Toca. É um desfalque importante, né? Afinal, o que já estava ruim piorou. O Matheus Henrique é tecnicamente um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Não vinha jogando bem, é verdade, mas era um dos jogadores em que a gente conseguia se amparar para esperar algo bom. Infelizmente machucou, então só deve voltar, né? Certamente só volta depois da pausa lá para o Mundial, que ele tem uma recuperação mais breve possível, né? E volte para ser um jogador útil. Aí você me pergunta, quando ele voltar, o Leonardo Jardim vai estar aí ainda? Não sei, porque o Cruzeiro não está ganhando de ninguém. Time que não ganha, treinador sempre acaba rodando. Mas enfim, Leonardo Jardim não é o maior culpado, vamos voltar ao jogo, apesar de que para mim ele cometeu um erro crasso, absurdo. Ele escalou o Marlon como titular do time do Cruzeiro e na coletiva após o jogo destacou que ele tinha trabalhado bem, né? Tinha treinado bem. Gente, o Marlon é um jogador que tem um histórico aí de uma série de probleminhas internos, problemas externos também, né? Já arrumou confusão, já teve expulsões, pênalti perdido, pênalti cometido, abrir barreira, curtir coisinha de outro clube em rede social, ser substituído com o time perdendo e sair rindo. Tipo assim, é uma folha corrida absurda de rameladas do Marlon enquanto atleta do Cruzeiro. O Leonardo Jardim apostou nele para ser titular nessa partida e a aposta se mostrou extremamente equivocada, tá? O Cruzeiro não estava fazendo um grande jogo, o Mushuc Runa se postou ali com 2 linhas de 4, um volante entre eles, fechava a linha de passe ali, ó, trancou o jogo do Cruzeiro. A gente não criava, não chegava, não ameaçava os caras e eles conseguiram fazer o gol. Uma jogada pela ponta esquerda, o ponta dele do Penídia faz um cruzamento, o William, como sempre, dando muito espaço na marcação e não sendo bem auxiliado pelo Wanderson, que tinha entrado na vaga do Matheus Henrique para jogar ali pelo lado direito ao lado dele. Cruzamento na área. O Jonathan Jesus, que poderia ter ido na bola, foi marcar um outro cara, não entendi porquê. O Marlon, que poderia ter ido na bola, ele foi pro lado oposto, uma situação inacreditável assim. Aí o Orejuela sobrou absolutamente sozinho, finalizou, o Cássio faz uma grande defesa e no rebote o mesmo Orejuela completa pro gol vazio, tá? Aí assim, é bizarro de vocês verem a postura corporal do Marlon, como no rebote ele vai mais ainda pro outro lado, ainda tenta, tipo, eu estava marcando um cara aqui, irmão, a bola dentro do seu gol e você não vai, filho? Enfim, né? Aí o Cruzeiro segue com muita dificuldade, o Matheus Pereira jogando mais recuado, tentando fazer alguma coisa ali no primeiro tempo, até foi um dos que se salvou na primeira etapa. A única chance boa que a gente criou foi uma jogada do Dudu, né? 2 jogadas do Dudu, uma do Dudu que ele tocou atrás pro Eduardo chutou em cima do zagueiro, outra que ele fez um passe pro Gabigol, mas com pouco ângulo o Gabigol chutou e o goleiro defendeu. E o Mushuc Runa foi melhor no primeiro tempo. Imaginei que pro segundo a gente teria mudanças de postura, de peças e tudo mais, mas não mudou nada, tá? E quando o Leonardo Jardim mudou, o time também não melhorou. A gente consegue um empate numa jogada do Dudu, que foi outro dos que se salvaram ali. Uma das poucas vezes que ele foi pra cima, driblou, ele foi tocado ali, sofreu pênalti. O juiz não deu, o VAR não ia dar, mas por sorte alguma alma iluminada falou: gente do céu, pelo amor de Deus, não é possível que tá todo mundo cego. Teve um toque no pé do Dudu, foi pênalti mesmo, bem cobrado ali pelo Gabigol, que ele é muito bom nisso, né? Cobrou no cantinho esquerdo do goleiro, sem chance de defesa, 1-1. Aí você fala, aí o Cruzeiro foi pra cima pra virar. Não foi, tá? Porque pouquíssimo depois, inclusive, tem uma jogada em que o Cruzeiro, no afã de tentar pressionar, toma um contra-ataque, sai o centroavante deles na cara do gol, assim, o Lucas Romero dá um carrinho para tentar atrasar o cara, o William vem e consegue dar um totozinho, manda a bola para escanteio.
Tipo, ok, não tomamos o gol. Aí o Cruzeiro vai lá na cobrança de escanteio, bola na área, o Fabrício Bruno tira de cabeça. A bola volta no mesmo cara que cobrou o escanteio. O William demora 2 anos para ir lá marcar o camarada. Ele cruza na área, a bola estava absolutamente na direção, na trajetória do Marlon. O Marlon sai do lugar para marcar um cara que estava marcado pelo Jonathan Jesus. Por quê? Não sei. Mas ele simplesmente saiu, abriu aquele espaço. O Lucas Romero, com toda a sua altura, estava marcando o zagueiro deles, o Bentaberry, que é um zagueiro que não é tão alto assim, 1,84 m, mas um zagueiro mais forte. O cara no físico ali conseguiu se desvencilhar da marcação do Lucas Romero e cabeceou absolutamente sozinho na risca da pequena área, fazendo 2-1 vitória do Mushuki Runa. Adversário que chegou aí com o seu carisma, o menino de poncho e não sei o que, pré-temporada subindo montanha e tudo mais, veio no Mineirão, jogou mais bola que a gente e ganhou com todos os méritos. Inclusive teve mais finalizações no jogo. Assim, não tem nada que a gente possa falar do Mushuki Runa, que era o patinho feio do grupo e tá com 100% de aproveitamento, tá? 6 pontos conquistados. O Cruzeiro é o lanterna com 0. Tanto o Palestino quanto o União tem 3 pontos. O nosso próximo jogo será contra o Palestino fora de casa. Depois a gente joga contra esse mesmo Mushuki Runa fora de casa. Ou seja, se o Cruzeiro não conseguir pelo menos uma vitória, ou pelo menos uns 4 pontos nesses 2 jogos, pode ser que as 2 últimas partidas do Cruzeiro na Sula, elas sejam simplesmente para cumprir tabela, tá? Porque nós estamos muito ameaçados. A chance do Cruzeiro se classificar hoje, ela caiu bastante. O Cruzeiro voltou para aquela situação de ter que ganhar todas as partidas no grupo, uma coisa que a gente viveu no ano passado, né, na Sula. A gente ganhou os 3 últimos jogos, se classificou, mas está numa situação muito parecida esse ano, tá? Vamos torcer para que a gente consiga essa classificação, mas jogando essa bolinha aí, irmão, sinceramente o Cruzeiro não ganha de ninguém. Depois do jogo, o que a gente teve? Desculpas esfarrapadas, alguns jogadores até subiram um pouco mais o tom nas críticas, falando ali da responsabilidade dos atletas. Na quinta-feira, reunião dos jogadores do Cruzeiro com o Pedrinho, na verdade reunião de 5 jogadores lá na sede do Supermercado BH. Cássio, William, Lucas Romero, Lucas Silva e Dudu. Foram os 5 jogadores que se reuniram com ele. O que saiu dessa reunião? Não sei. Eu só tô cansado de tanta reunião e que nada acontece. Aí de tarde teve protesto de torcida organizada lá na porta do CT. Enfim, gente, no final das contas o Cruzeiro acumula mais um vexame recente aí para sua história. Está correndo um grave risco de não se recuperar na Copa Sul-Americana. E daqui a pouco nós vamos jogar contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí nós tivemos uma negociação, né? Uma transferência. O Marlon, que foi um dos pivôs aí da derrota para o Mushuki Runa, foi emprestado para o Grêmio, tá? Emprestado até o final do ano, segundo a apuração aí. Se ele jogar 20 partidas lá no Grêmio, tem um valor de compra de 3,5 milhões de euros. Particularmente, só do Marlon sair daqui, eu já tô feliz, tá? Como eu já falei, é um jogador que para mim não tinha o menor clima de seguir jogando no Cruzeiro, e acho que foi um erro no Leonardo Jardim escalar o Marlon. O Marlon tem um histórico que não justificaria ele ter nenhuma oportunidade mais como jogador do Cruzeiro. Ele fez tanto inferno para ir pro Grêmio, agora foi. Confesso que isso me incomodou também, eu gostaria que o Marlon fosse pra puta que o pariu, desculpa, Cadu, mas não tem como, então foi pro Grêmio mesmo, né? Então foi pro Grêmio, o jogador tá emprestado e acho que convenhamos, né? Todos vamos concordar que o Marlon já vinha se provando de fato um jogador imprestável, né? Seja com a letra E ou com a letra I, aí fica a seu critério, tá? Mas que vá e não volte, tá? Espero nunca mais ser obrigado a ver esse jogador vestindo a camisa do Cruzeiro, porque era um cara extremamente querido pela torcida depois do bom ano de 2023 e que jogou tudo isso no lixo com uma série de comportamentos imbecis em 2024 e 2025. Não é só o erro técnico, porque a ruindade ela é mais fácil de perdoar do que falhas de caráter, tá? E o Marlon mostrou em algumas oportunidades não ser um jogador comprometido com a camisa do Cruzeiro. Então que vá e não volte, não vai deixar a menor saudade. Agora é Kaique, é Vidalba, é Cauã Pratos, é Gustavo, a gente se vira aí para achar a solução, tá? Vamos que vamos, porque pior que o Marlon, eu duvido que algum desses jogadores fará. E só para pontuar um detalhe sobre o Pedro Lourenço, que é muito importante, tá? Ele é o dono da SAF do Cruzeiro, ele comprou, ele fala o que quiser. Se ele quiser seguir nessa linha aí, eu falo o que eu quiser e tudo mais, ele vai seguir, tá? E o Cruzeiro vai seguir perdendo para todo mundo. Jogador de futebol não aceita ser escrotizado publicamente, igual ele pode fazer eventualmente com um caixa de supermercado, com um estoquista, com um gerente, com alguém que trabalha nos supermercados dele lá. Ou o Pedrinho aprende a fazer gestão de futebol, tá? Que futebol é totalmente diferente de uma empresa convencional,
Ah, mas não sei o que. Futebol, irmão, tem um negócio chamado ego, tem um negócio chamado multas rescisórias, que são altíssimas. Você não pode simplesmente, não gostei desse jogador, vou mandar embora. Você tá preso no contrato do atleta. Então, ou o Pedro aprende a trabalhar, e aí o Alexandre Matos, que tá no Cruzeiro, eu não sei o que tá fazendo, né? O Pelaipe também, é impressionante como o Cruzeiro é uma gestão de futebol absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa. Mas enfim, ou o Pedro aprende a lidar com jogadores de futebol, ou a gente vai continuar nesse inferno por tempo indeterminado, tá? Porque você precisa do jogador e você tem que saber lidar com pessoas. Você não pode tratar pessoas da forma desrespeitosa, como o Pedro trata em diversas oportunidades, e achar que isso vai passar batido. O jogador não aceita isso. Ah, mas eles são mimados, eles estão com salário em dia. Eles não aceitam. Então troca o elenco. Beleza, vai trocar o elenco, vai contratar outros 30 jogadores que também não vão aceitar. Ou o Pedro muda, ou o Cruzeiro vai continuar nessa caverna do dragão aí por muito tempo. Tá? Ele precisa aprender a conversar, e ele precisa conversar menos, inclusive, tá? Falar menos com a imprensa e conversar e resolver as coisas mais internamente. Isso sim que o Cruzeiro tá precisando. Enfim, gente, no domingo o Cruzeiro joga então contra o São Paulo no Morumbi, um jogo dificílimo, clima de pressão. O São Paulo também tá mal, né? Tava ganhando por 2-0 aí no Morumbi e tomou o empate num jogo contra o Alianza Lima. O Lucas não joga, o Oscar não joga, o Caleri não joga, mas ainda assim a gente não consegue ficar confiante que o Cruzeiro vai trazer um bom resultado, porque é o São Paulo, né? Uma pedra no sapato histórica, o jogo do Morumbi também. Enfim, vamos ver o que o Cruzeiro arruma e vamos torcer por uma surpresa. E para fechar num clima um pouquinho melhor, neste sábado tem jogo das cabulosas, tá? O Cruzeiro feminino está em campo contra o Juventude. A partida vai ser na Arena Gregorão, em Contagem, 3 da tarde desse sábado. Quem quiser comparecer ainda tem ingressos à disposição, inclusive. O Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro, é um dos 4 times que divide a liderança com 7 pontos, né? Em 3 rodadas, 2 vitórias e 1 empate, tá? E o Cruzeiro enfrenta o Juventude, que tem apenas 1 ponto conquistado no Brasileiro, então a chance de vitória aí das nossas mulheres é muito grande. Na semana passada não teve, né, futebol feminino, não teve jogo das cabulosas, porque elas estavam na data FIFA, né? Inclusive a zagueira Isa Haas do Cruzeiro estava na seleção, a goleira Camila Rodrigues também. Elas estão de volta e vamos torcer para as meninas aí fazerem um grande resultado e o Cruzeiro ganhar esse jogo lá na Arena Big Gregory, tá? Em Contagem. Bora, cabulosas, dê essa alegria para nós aí. E no domingo, gente, é torcida, é oração, é fé, cada um vai no caminho que achar mais interessante aí. 5h30 da tarde, São Paulo e Cruzeiro no Morumbis, tá? E aí vamos ver se a gente consegue um pouco mais de futebol, alguma decência, né? Vamos ver se essa reunião finalmente resolve alguma coisa. Tô cansado de reunião, tô cansado desses jogadores do Cruzeiro, tô cansado de descompromisso, tá? Mas seguiremos na torcida porque somos cruzeirenses e não vamos desistir jamais. Então, valeu Cadu, valeu Pepinha, valeu meninas super cabulosas, valeu Caio Fábio, valeu a você que assistiu. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no Fala Cruzeirense. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Espero que semana que vem a gente tenha motivos para sorrir.